Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores e todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 2 de abril de 2025, em tramitação ordinária. Em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 1858-A de 2016, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 7.105, de 16 de novembro de 2015, que fica criado o sistema cicloviário do Estado do Rio de Janeiro como incentivo do uso de bicicletas para o transporte, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Essa proposta eu pedi coautoria, já era para ter publicado com a coautoria. Anuncio projeto de lei número 2317-A de 2023. Saudar aqui o nosso querido secretário das cidades, Douglas Ruas. Muito obrigado por estar aqui presente conosco. Projeto 2317-A de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material histórico, paisagístico e cultural do Estado do Rio de Janeiro o calçadão da Avenida João Saldanha, localizado no município de Maricá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Samuel Malafaia. Atenção, pessoal do som aí, o aparte não está funcionando, não está abrindo. Os apartes, por favor. Está tudo fechado. Abriu agora, deputado. Coautoria no projeto anterior, por favor. Obrigada. Anuncio o projeto de lei 2812-A de 2023, de autoria dos deputados Júlio Rocha, Samuel Malafaia, Dionísio Lins, Marcelo Dino, Fred Pacheco, que altera a lei 7.329 de 8 de julho de 2016, que altera a lei 7.329 de 8 de julho de 2016, institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. A emenda de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Esse também eu tinha pedido coautoria. Projeto de lei número 4362-A de 2024, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Marcelo Dino, Dionísio Lins, que dispõe sobre a criação do programa SOS Servidor para o tratamento do superendividamento dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, essa discussão e votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 2752, de 2020, de autoria da deputada Zeidan, que cria a cédula de identificação estadual para o idoso e pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda concluindo por substitutivo de assunto da criança, adolescente e idoso, favorável, de pessoa com deficiência, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, contrário. Relatores, deputada Verônica Lima, Gisele Monteiro, doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Presidente, em breves palavras, gostaria de parabenizar a deputada Zeidan pelo projeto que cria a cédula de identidade estadual para idosos e pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Eu apresentei uma emenda modificativa que inclui pessoas com transtorno do espectro autista, até porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, muito obrigado, Vossa Excelência, pela oportunidade e parabenizando mais uma vez a deputada Zeidan. Obrigada. Para declarar, presidente. Não foi votado. Então é pela ordem. Recebeu uma emenda. Pela ordem, então. Se Vossa Excelência conceder. Com brevidade. Será breve. Será breve. Eu tenho homenagem a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu obedeço todas as suas determinações com alegria. Não, é rapidinho, no mesmo sentido do meu colega aqui, parabenizar a deputada Zeidan e também lembrar, deputada Tia Ju, eu estou aqui com esse adesivo aqui,
não sei se Vossa Excelência já recebeu esse adesivo, é exatamente o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Comemorado hoje. E lembrar, nós temos leis aprovadas, né? Em coautoria com outros deputados, outras deputadas, criando, por exemplo, espaço para pessoas com a síndrome autista nos estádios de futebol. Vossa Excelência depois virou coautora também desse projeto. E dizer, deputada presidente Tiaju, que infelizmente a nossa CPI dos planos de saúde não foi adiante, porque recentemente recebemos novas denúncias contra a Unimed, que está desfazendo contratos com famílias de pessoas com autismo, do nada. Nós, inclusive, recorremos, eles foram multados pela Agência Complementar de Saúde Complementar, mas é uma tristeza. Então, temos que continuar a luta, deputada Tiaju, mais espaço até para as pessoas conhecerem mais e reduzir o preconceito e a discriminação. Veja, Vossa Excelência, que eu não me expandi muito. Anuncio o projeto de lei número 692/2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que disciplina a criação de cemitérios e crematórios de cadáveres de animais de forma gratuita no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de Defesa e Proteção dos Animais favorável, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável, Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Carlos Minck, Chico Machado, Renato Machado e doutor Serginho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segundo. Pela ordem, presidenta. Presidenta, rapidamente, eu queria parabenizar o nobre colega, o deputado Jari. Hoje teve uma audiência pública aqui muito importante para falar sobre, discutir a atuação da concessionária Águas do Rio. Eu acho que todos e todas as deputadas aqui andam recebendo muitas demandas, muitas reclamações de falta d'água. E a gente aproveita esse momento, inclusive, para denunciar a falta d'água, sobretudo na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, que a gente está vendo o aumento de tarifas e o não aumento na melhoria dos serviços prestados. E cobranças indevidas, inclusive, não fornece, né, o devido tratamento de água e esgoto e faz essa cobrança indevida. Então, a gente está acompanhando com muita sensibilidade várias famílias, escolas e hospitais que a gente está vendo a falta d'água e, portanto, eu queria mais uma vez parabenizar o deputado Jari, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, por essa importante audiência pública que fez hoje aqui na casa. Obrigada, presidente. Anuncio. Senhora presidente, ainda pela ordem. Bem rapidamente, para a gente voltar aqui para a pauta, deputado. Tá. Ainda sobre esse assunto da audiência pública suscitado pela deputada Élica Takemoto, gostaria de dizer que parabenizar o deputado Jari, dizer que essas audiências públicas são muito proveitosas. Hoje, nós contamos com a presença de representantes do Ministério Público. Certamente, algumas ações só poderão ser resolvidas pela via judicial, infelizmente, mas hoje eu cheguei a propor, deputada Élica, a apresentação de um TAC pela Genersa. Por exemplo, no meu município, que é Magé, a concessionária chega a cobrar água que ela não compra. Eu perguntei à concessionária quanto que ela compra pela água, pelo metro cúbico de água, nas unidades de tratamento de Santo Aleixo, de Piabetá, de Pau Grande, enfim, não teve resposta, diferente do que ela compra no Guandu. Então, é inadmissível que ela cobre pelo mesmo preço do consumidor da água que ela compra por outro preço. Aliás, que ela não compra, porque ela não paga nada. Então, isso demonstra que precisa ter uma revisão nesse contrato, porque isso é uma injustiça. Também apresentei aqui nesta casa, foi aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de minha autoria que prevê multa, deputada Élica Takemoto, às concessionárias pela interrupção do serviço. Multa paga ao usuário e no valor de 5 vezes a média de consumo das faturas dos últimos 6 meses.
Também propus uma comissão especial, senhora presidente, para discutir um novo marco regulatório de saneamento básico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E isso é emergente porque nós temos diversos projetos aqui nessa casa para discutir a matéria que vão impactar no contrato de concessão. E esses desmandos precisam ser resolvidos e solucionados. Muito obrigado. Presidenta, temos a honra de receber o doutor Roneide Paulo Oliveira, vereador do PL, mais votado na história do município de Leopoldina. Viu, presidente? Está conosco o vereador de Leopoldina. Sejam muito votado. bem-vindos. Bem-vindo, velho. Tá ali no Seja canto. bem-vindo, vereador. Cadê ele? Tá aí? Está ali em pé. Vereador, bem-vindo aqui a LERJ. Obrigado, deputada. Anuncio o projeto de lei 1403 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima. Eu pediria ao pessoal da informática, não está aparecendo os projetos no painel. Ah, começou agora, que legal. Obrigada, gente. Projeto de lei 1403 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, Centro Espírita Caboclo Pena Branca, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e Assuntos Municipais de Desenvolvimento Favorável. Relatores, deputado Vinícius Cozzolino, Dani Balbi e Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai para segunda discussão. Voto contrário. Deputado Fábio Silva, Ozenberg Reis, deputada Carla Machado. Pela ordem, Tia Ju, muito obrigada. Eu gostaria aqui de deixar nosso abraço fraterno a toda família atípica, a todos os autistas, pela passagem do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nós que estamos ali coordenando a frente parlamentar, sabemos que essa é uma luta de todos, não é de partido político, não é de pessoa A, B, C. Precisamos todos estar unidos para que essa desigualdade acabe de uma vez por todas, que essas crianças possam ter, crianças e adultos, né, possam ter as oportunidades devidas. E gostaria também de convidar Vossa Excelência e demais colegas para amanhã a entrega da nossa medalha Tiradentes à poeta, jornalista, abolicionista Narcisa Malha, que amanhã completaria, se estivesse viva, 172 anos. Muito obrigada, Tia Ju. Eu pediria a todos aqui no plenário, incluindo deputados, deputadas, todos os servidores da casa, uma forte salva de palmas para todos aqueles que possuem e portam TEA. Todos os autistas merecem o nosso respeito e o nosso aplauso. Pela passagem desse dia e que haja mais respeito e mais inclusão. Anuncio projeto de resolução número 884 de 24, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha Tiradentes ao respectivo diploma ao doutor Sebastião Ronaldo Pinheiro. Parecer da Comissão de Normas Internas, proposição externa favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa 218/2019, de autoria do deputado Brazão, que solicitou de incentivo ao seu governador do Estado o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro do Deodoro, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, Tia Ju. Para discutir, deputada Hélia. Tia Ju, sobre a indicação legislativa número 218 de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro envio de mensagem, dispondo sobre a criação de unidade de Colégio da Polícia Militar no bairro de Deodoro, eu achei interessante perceber que o objetivo principal da medida
poder, como ele coloca, né, poder contribuir para que as famílias, não só as compostas pelos membros das Forças Armadas, possam oferecer aos seus filhos uma educação de qualidade. No entanto, quando a gente pega a unidade de colégios militares em Niterói, em Campo Grande, a gente vê que 60% dessas vagas são destinadas a dependentes de policiais militares, 30% para órfãos de policiais militares e apenas 10% para um público em geral. Então, eu entendo que isso fere o artigo 206 da Constituição, que assegura igualdade de condições e permanência, né, na escola, de acesso, né, e permanência nas escolas. O segundo ponto que eu queria colocar rapidamente, que essa iniciativa do deputado Brazão não estabelece relação com a Secretaria de Educação. Isso me deixou muito perplexa, né? Mas apenas com a Secretaria do Estado da Polícia Militar. Compreendo, como professora que sou, e vivi muito a sala de aula, que isso é um desrespeito à nossa LDB. E na justificativa ainda coloca que o corpo docente será constituído por profissionais altamente qualificados, formados por funcionários dos quadros dos servidores públicos estaduais. Não menciona professores. Eu fiquei muito preocupado, que uma escola sem professores, a gente até sabe que existe, que tem várias por aí, inclusive em Deodoro. Mas isso não pode ser, né, o que está na lei. Muita gente já veio aqui falando que as escolas militares, eu não tenho absolutamente nada contra, né, as escolas e tudo mais, mas que falam que o resultado é muito melhor. Eu sou professora licenciada do Cefet, e também de vários institutos federais que eu visitei, eu sei que o resultado costuma ser bom, deputado Mink. Porém, o resultado costuma ser melhor que outras escolas, porque a forma de ingresso também, você já seleciona os alunos que têm melhores notas. Então, certamente, esses alunos, né, vão ter uma melhor nota quando tem algum concurso seletivo externo. Então, não é uma questão de modelo de escola, e sim como é o ingresso nessas escolas. Isso me preocupa. E penúltimo ponto que eu queria colocar é como estão as escolas de Deodoro, né? Porque, pelo que eu ouço, eu sendo uma professora eleita, né, pela classe, eu recebo muitas reclamações, inclusive de escolas de Deodoro, que não estão climatizadas, que não tem, às vezes, uma quadra de esporte, que não tem, como eu coloquei aqui, fiz um projeto de lei, sala de professores, que não tem professores, que não tem pedagogo, que não tem psicólogo, que sequer os professores que lá estão ganham o piso nacional, né, que está na lei. Então, eu vejo o seguinte, Tia Ju, terminando aqui, que a proliferação de colégios militares, ela não pode ser vista como uma solução, né, para problemas estruturais da nossa educação, da rede de ensino do nosso Estado. Então, esse modelo seletivo, excludente, eu vejo assim com muita preocupação. E já adianta aqui o meu voto contrário por tudo isso que eu coloquei a essa indicação legislativa. Obrigada, presidente. Deputado Carlos Mink, logo em seguida, deputado Luiz Paulo. Presidenta Tia Ju, uma satisfação vê-la presidindo com seu charme e a sua competência. Disse que é uma grande satisfação vê-la presidindo com charme e a competência. Bom, então conversei com nosso companheiro Jari, meu companheiro ecossocialista da nossa bancada. Nossa bancada vai se abster, né? Bom, para já, deputado Luiz Paulo depois vai falar com mais competência. Isso deveria ser uma indicação simples e não uma indicação legislativa. Na verdade, isso o governador pode fazer, então é uma indicação simples, você não tem que ter uma legislação sobre isso. Não, o deputado tem o direito de fazer uma indicação. Agora, a deputada Élica Takimoto, com muita propriedade, professora que é há tantos anos dos institutos federais, né? Tantos livros escreveu, tantas turmas formou, eu diria quase que gerações. Isso foi. 30 anos em sala de aula. Ela falou muito bem, nós acompanhamos também, na época da discussão das escolas cívico-militares, fizemos uma audiência pública e não é exatamente a mesma coisa, mas fizeram estudos comparativos que essas outras escolas não cumpriam várias leis de democratização da gestão escolar e, além disso, tinham menos aproveitamento, menos professores formados, e tinha muito mais gente cuidando de disciplina, de cantar o hino nacional,
de castigar as pessoas do que avançar em pesquisa, laboratório, bibliotecas de qualidade. Então, parece que esse termo militar está dentro de uma ideologia mais ampla de militarização, que não resolve. Agora, é claro, é necessário ter uma escola militar? Sim, normal, a pessoa quer se vocacionar para ter uma atividade ligada à PM, ele quer depois virar um oficial da PM, por exemplo. Mas será que o número de projetos indicando escolas da PM em cada um dos bairros, eu acho que ia faltar PM para tantas escolas assim. As nossas escolas da rede tradicional, como Vossa Excelência falou, deputada Érica, falta tudo. Falta professor, falta mediador, falta porteiro. A gente até outro dia estava discutindo essa história de botar guarda armado na porta das escolas, que várias funções que as próprias escolas têm, mas que não são preenchidas, poderiam dar conta melhor disso, né? Um inspetor, um porteiro, um psicólogo, até para ver os casos de alunos que estão sendo assediados, estão sendo objetos de vários tipos de perseguição. Então, acaba sendo um desvio. Então, na nossa bancada, a gente não vai votar contrário. Eu conversei com o deputado, a gente vai se abster. Cada deputado tem direito de fazer o que bem entender, mas, por um lado, isso teria que ser uma indicação simples. E, por outro lado, nós não podemos ser favoráveis a isso, como a deputada Érica bem chamou a atenção, nem prever a formação de professores através dos métodos de formação, de concurso, etc. Então, o que é isso? A gente tem uma situação curiosa, nós temos golpe sem golpista, temos escola sem professor formado para ser professor, falta o sujeito do verbo. Então, não concordamos e a bancada se abstém. Para declaração de voto. Presidenta, Eu só pediria... não, brevidade. desculpa, o deputado Luiz Paulo está inscrito para... Por favor. Senhora presidente, projetos como esse, neste ano, já vieram à pauta uns 6, iguaizinhos. Este ano. Na forma, o parecer está errado. Não é transformação em indicação legislativa, é transformação em indicação simples. Porque o governador pode criar quantas unidades escolares ele quiser. Não precisa de fazer projeto de lei. Então, na forma, o parecer deveria ser derrotado para se transformar em TIS. No mérito, é um erro grave, senhora professora. Porque quem forma alunos são professores. Militar não quer dizer que é professor, pode sê-lo ou não, pode sê-lo ou não. E as escolas militares tradicionalmente existentes no Brasil, eu sou do tempo do Distrito Federal, lá estava o Colégio Militar, que existe até hoje, pertinho, e até tinha uma rixa política muito grande, com a Escola Técnica Nacional, onde me formei em técnico de estradas, e onde a deputada Érica Takimoto dá aula hoje, com outro nome, chama agora Cefet. Então, o colégio militar existe, com qualidade, está ali, um colégio militar. Tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação no Instituto Militar de Engenharia, no IME, da melhor qualidade, ali na Praia da Urca. Quantos IMEs tem? Um IME. E os professores são todos militares? Não, a grande maioria são professores civis. Não tem aqui, mas tem em São Paulo, tem o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de altíssima qualidade. Mas o não entendimento dessas questões faz que alguns parlamentares, por questão política e ideológica, queiram transformar a nossa rede em colégios militares. Se botar os militares para tomar conta, cadê vai ter os policiais militares para promover a segurança pública? Tem 850 pessoas querendo entrar para a PM, fruto de concurso que já foi feito, que estão com excedente, e não são chamados. E se precisa aumentar o efetivo e não dispersar. Então, na forma, é TIS e no mérito, voto contrário. Já
está registrado, deputado. Deputada Dani Balbi, logo em seguida a deputada Marina do MST. Pedir a brevidade para a gente tocar a pauta, eu tenho que sair às 5. Perfeito, presidenta. Como eu disse, não queria chover no molhado e repetir os argumentos das deputadas e dos deputados que me antecederam, que foram bastante objetivos no sentido de demonstrar o porquê que esse projeto não pode prosperar no mérito. Mas eu não podia deixar de vir à tribuna e chamar a atenção para aquilo que, no mínimo, é curioso. Por muito tempo, movimentos de direita ou extrema-direita nos acusaram, a nós, de querer imprimir uma agenda que eles chamaram de doutrinação ideológica nas escolas. Quando nós, a vida inteira e a trajetória dos movimentos de esquerda populares, plurais e democráticos foi justamente o fortalecimento dos recursos disponíveis para as unidades escolares e, nesse mesmo processo, a pluralidade, ou seja, a valorização das diversidades, tanto do ponto de vista do ementário, quanto do ponto de vista dos objetivos das escolas, para que nós tivéssemos mais escolas técnicas, escolas profissionalizantes, escolas de formação humanística, enfim. Nós, da esquerda, sempre priorizamos as escolas fortalecidas com professores capacitados e com diversidade no sentido dos programas. E a gente sabe que isso fortalece não só a democracia, mas melhora em muito a qualidade da educação entregue, especialmente nas unidades públicas. Portanto, esse projeto aqui nada mais é do que um projeto que determina, pavimenta a doutrinação ideológica, porque além de ser um ataque direto aos princípios pedagógicos, ou seja, esvaziamento da função dos profissionais docentes, que são aqueles capacitados para conduzir a regência, esvaziamento naquilo que é importantíssimo, que é o fortalecimento da gestão das unidades, tendo uma visão holística do processo formativo, com a inclusão de assistentes sociais, de pedagogos, esvazia tudo isso para colocar no lugar policiais militares que, de acordo com o projeto, não precisam ter formação em nenhuma área do conhecimento. Ou seja, forma quem? É interessante para quem? Qual é o jovem que vai ser efetivamente beneficiado com essa escola? Ela é um ataque frontal a tudo que os movimentos em defesa da educação consolidaram nos últimos anos e é um ataque à juventude que precisa de formação técnica, científica adequada para ter, obviamente, remuneração, inserção no mercado de trabalho e acaba sendo, por tudo isso, um ataque à necessidade de investimento em educação para formar cidadãos críticos que possam também fortalecer o desenvolvimento econômico, social e humano do nosso Estado. Por isso, o voto da bancada do Partido Comunista é contra. Queria aproveitar para saudar aqui os calouros da Unirio. Eles são do curso de Ciências Políticas da Unirio, estão aqui, foram ao Palácio Tiradentes, estão aqui acompanhando os debates acalorados, onde, enfim, eles têm participação ativa porque essa é a Casa do Povo. Sejam todas e todos e todos muito bem-vindos. Deputada Marina. Presidenta, contemplada com os argumentos aqui dos nobres colegas que me antecederam, eu quero encaminhar o voto contrário da bancada do PT a essa indicação legislativa. Senhora Presidente, Deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, obviamente que é para encaminhar favorável a qualquer projeto que verse, em primeiro lugar, sobre educação. Em segundo lugar, algo que eu escutei várias pessoas aqui vociferando, que é impressionante, né? Tudo que envolve disciplina, tudo que envolve ordem, tudo que envolve ensino de qualidade, obviamente, são aspectos rechaçados por essa turma que gosta da baderna, da balbúrdia, que gosta de utilizar o ambiente escolar para cumprir a sua cartilha de doutrinação. Então, eu tenho observado ao longo do mandato anterior e desse mandato, as diversas vezes que fui, não só no ambiente escolar, mas sobretudo no ambiente universitário, que é o antro que essa turma se forma, essa turma usa como instrumento político de perpetuação no poder
e a gente sabe exatamente o que acontece. Então, valorizar, por óbvio, um projeto dessa natureza, que visa conjugar disciplina, ordem, patriotismo, respeito às pessoas, Deus, família, é tudo aquilo que eles têm hoje em Eriza. Então, obviamente, encaminhar favorável o projeto e, por consequência, trazer também números que os melhores resultados em todos os índices educacionais são de escolas militares, escolas cívico-militares e mais do que isso. As menores taxas de evasão escolar são justamente nas escolas que têm essa conjugação da disciplina, do ensino de qualidade e da ordem. Obrigado, presidente. Anuncio indicação legislativa número 499/2021, de autoria do deputado Átila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Araruama. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável. Relator deputado Alexandre Quinopó. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Deputada Tiju, Anuncio. Pois não, declaração de deputado voto. Flávio. Gostaria de declarar a abstenção do PSOL no projeto anterior, que trata da proposta de construção de mais uma escola, mais um colégio militar. A gente tem sempre esclarecido, de 15 em 15 dias tem vindo um projeto desse à pauta, projeto do deputado Brazão. A gente tem sempre esclarecido que não se trata de colégio cívico-militar, que é um projeto que nós somos contrários. Se trata do colégio militar, que é um projeto que atende prioritariamente aos filhos dos militares do Estado do Rio de Janeiro, inclusive um projeto que é mantido com o orçamento da segurança pública. E eu tenho chamado a atenção, sempre que vem a pauta, que se esses colégios que o deputado Brazão está propondo fossem abertos, a gente teria que ter fechado metade dos batalhões do Estado do Rio de Janeiro, porque a quantidade de colégio militar que ele está propondo é insustentável, não tem nem filho de policial para botar em todos esses colégios. Então, a gente se abstém porque entende que não pode proliferar, isso tem que ter um planejamento, o comando da PM tem esse planejamento, né? Não dá para abrir uma escola, um colégio militar em cada bairro, por isso é a nossa abstenção. Anuncio, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão, o projeto de lei número 4167 de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a campanha Namoro Sem Violência, de prevenção e conscientização das relações afetivas de namoro entre adolescentes. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, assunto da criança, adolescente e do idoso favorável, educação favorável, segurança pública, assunto de polícia favorável. Relatores, deputado Filipinho Raves, Gisele Monteiro, Márcio Globerto. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, assuntos da criança, adolescente da pessoa idosa, educação e segurança pública. A emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, o parecer é favorável às emendas número 2, 3 e 4, contrário à emenda número 1, concluindo por substitutivo. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente Aju. Favorável. Obrigada. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior. Deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Obrigada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Glauberto. Delegado Carlos Augusto. Desculpa, questão de ordem, deputada Tia Ju. Só corrigir aqui o parecer. É favorável às emendas 1, 2 e 3 presidente. E contrário à emenda 4. Obrigado. O deputado Carlos Augusto já deu parecer. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir. Como não? Em votação substitutivo. Eu tinha que discutir. Como estão? Aprovado. Ele está em votação. Tá. Vai a redação do vencido para a segunda discussão para declaração de voto. Deputada Tia Ju, eu queria declarar a minha satisfação de votar favorável a esse projeto. Enquanto muitas pessoas têm uma visão profundamente moralista e ascética do namoro, Vossa Excelência vê um namoro
como algo que cura, o amor cura. O que não pode ter é violência. Então, Vossa Excelência foi muito bem nesse ponto, porque tem determinadas visões que quase que criminalizam o namoro, a paquera, a atração, e Vossa Excelência não vê isso como um fato positivo, apenas cria mecanismos para defender, para proteger, para evitar que as pessoas imbuídas de uma aproximação afetiva possam ser objeto de qualquer tipo de bullying, qualquer tipo de perseguição. Então, acho que Vossa Excelência foi muito feliz, mostrando que, na verdade, não é a repressão que cura, o amor é que cura, com todo o cuidado que merece. É preciso orientar. A gente precisa orientar a nossa juventude para que eles não caiam nas ciladas. Precisa orientar, e dá para orientar, inclusive, a ter o controle dos seus sentimentos, saber fazer as seleções possíveis para que não caia nas ciladas que a gente vê por aí e sofra as violências expostas aí pelo mundo. Anuncio o projeto de lei número 900 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que institui o programa de apadrinhamento de espaços públicos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, cultura favorável, esporte e lazer favorável, política urbana, habitação e assuntos fundiários favorável, de economia dos comércios, favorável com emendas com voto em separado, favorável com a emenda da deputada Dani Balbi, relatora original. Relatores, deputado Felipinho Raves, Tande Vieira, Carlinhos BNH, Cláudio Caiado, Luiz Paulo, relator do vencido. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Esporte e Lazer, Políticas Urbanas e Habitação e Assuntos Fundiários, Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, o parecer é favorável às emendas número 1 e 2 da Comissão de Economia, favorável com subemendas emendas 2, 6, 9, 10 e 11 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Obrigada. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Chico Machado. Deputada Dani Balbi. Parabenizando o deputado autor da matéria, voto favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH. Deputada Índia Armelau. Deputado Alan Lopes. Deputado Chico Machado. A presidência designa o deputado Rodrigo Amorim como relator especial. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Políticas Urbanas e Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Caiado. Deputado Cláudio Caiado. Tudo bem, presidente. Boa tarde. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigado. Obrigada. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Deputada Célia Jordão. Deputado Vinícius Cozzolino. Não, ele é autor. Deputado Dani Balbi. Vossa Excelência é autor. Vossa Excelência é autor. É substitutivo? Não. Deputado Dani Balbi. Parecer favorável, presidenta. Obrigada. Com os pareceres emitidos em votação. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão, para declaração de voto, o autor da proposta, Vinícius Cozzolino. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, este é um projeto que une cidadania, sustentabilidade
e eficiência no uso dos recursos públicos, porque permite que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam apadrinhar espaços públicos como parques, praças, equipamentos que muitas das vezes se encontram abandonados. E esse abandono muitas das vezes aflige os municípios e os próprios estados. Esse modelo de apadrinhamento, senhora presidente, ele já deu certo em outras cidades, como o município de Porto Alegre, que já possui 265 espaços apadrinhados, e também o município de São Paulo, que tem 1.042 espaços públicos apadrinhados. E como esse projeto funcionará no estado do Rio de Janeiro? Esse projeto funcionará reduzindo custos para o orçamento público e melhorando a qualidade de vida urbana. É muito importante frisar que esses espaços eles não deixarão de ser públicos, porque continuarão sendo de propriedade e sendo fiscalizados pelo poder público, que inclusive será quem terá a obrigação de aprovar todo o planejamento, inclusive as propagandas que serão colocadas nesses locais. E o engajamento, né, o planejamento comunitário. E a população, as cidades, ganharão com a valorização imobiliária no entorno desses locais. E é muito importante também destacar que a transparência ela é exigida pelo projeto e as características originais dos locais públicos, elas permanecerão. Portanto, se é uma praça tombada, se é um parque com características naturais, se é um parque que demanda preservação ambiental, isso tudo deve ser mantido por aquela pessoa física ou jurídica que se propõe a apadrinhar aquele espaço. Então, é um projeto que só soma com a sociedade e com a economia de recursos públicos que passarão a ser utilizados em áreas essenciais, como no investimento em educação, a saúde pública, no transporte, nas áreas que a população tanto precisa e cobra da política. Muito obrigado. Obrigada. Anuncio em tramitação ordinária e primeira discussão o projeto de lei número 606 de 2023, de autoria da deputada Dani Monteiro, que escreve o nome do Edson Luiz de Lima Souto no livro dos heróis e heroínas do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela comissão, deputado Rodrigo Amorim. Tá ali. Quando abrir a discussão, eu quero discutir. Tá escrito aqui para discutir. O parecer? Parecer pela juridicidade, presidente. Com o parecer emitido, em discussão, para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados presentes em plenário e que nos acompanham através da TV Alerj ou de forma remota. Senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Eu me inscrevi porque, neste caso específico, da proposta da deputada Dani Monteiro, de propor que o Edson Luiz tenha seu nome inscrito nos livros dos heróis, eu vim daqui dar um testemunho.
eu sou testemunha ocular da história deste assassinato praticado pela ditadura. Edson Luiz era um jovem que estudava, fazia política e se almoçava, jantava no restaurante do Calabouço, aqui pertinho. E numa das manifestações que lá esteve, em 1968, houve um confronto com a polícia e ele foi morto a tiro. Os estudantes pegaram o corpo dele e trouxeram para onde é a Câmara Municipal. E eu estava presente, porque na época eu também fazia parte do movimento estudantil. E este assassinato gerou uma grande revolta no meio estudantil e em parte da sociedade. Nessa época, o deputado Carlos Mink ainda estava cursando a primeira série do primeiro grau. E muitos foram os discursos e muitos foram os intelectuais que aderiram a esse protesto pelo assassinato de um jovem, mas muito jovem estudante. E, a partir daí, recrudesceu a luta do movimento estudantil. Eis que, logo após, em 69, veio um outro ato institucional, e a ditadura, cada vez mais, como o nome já disse, ditadura, se tornou pérfida e mais matou, torturou, prendeu, etc, etc. Então, é hora da gente resgatar esses heróis anônimos que lutaram pela democracia. É hora de resgatá-los. Claro que o Edson Luiz teve o corpo encontrado, né? Porque os próprios estudantes o acolheram logo após ele morrer. Senão, poderia ser um dos 58 corpos de brasileiros situados aqui no estado do Rio de Janeiro, que ficaram desaparecidos. Ainda há pouco, alguns meses atrás, a deputada Marina, com o deputado Bacelar, tombaram, né, a famosa usina, como é que era o nome mesmo? Cambaíba, usina Cambaíba, lá no município de Campos de Goytacazes, que incinerava corpos de adversários políticos que, em tese, lutavam para restaurar a democracia contra a ditadura militar vigente. Então, estou aqui discutindo a matéria, para dizer que vou votar favorável e apoio totalmente a lembrança de resgate que está fazendo a jovem deputada Dani Monteiro, fazendo jus à sua origem ancestral do orixá Obá. Deputado Carlos Mink. A deputada Dani estava escrito primeiro. Pode. Presidenta Tia Ju, também votei favorável ao projeto da deputada Dani Monteiro, que inscreveu o nome do Edson Luiz de Lima Soto no livro dos Heróis e Heroínas. Como deputado Luiz Paulo, eu também quero fazer um resgate, porque, deputado Luiz Paulo, eu não estava ainda no Jardim de Infância, eu já era vice-presidente da AMES e estava nessa manifestação. O Edson Luiz era um comensal do restaurante chamado Calabouço, que era aqui perto do aeroporto. A deputada Dani pesquisou e bem sabe, não era nascida, mas fez uma grande investigação. E o Edson Luiz participava de manifestações estudantis, queriam, entre outras coisas, uma alimentação melhor e condições mais apropriadas. Existia, inclusive, não sei, deputada Dani, se Vossa Excelência menciona, a FUEC, deputada Dani, não sei se Vossa Excelência mencionou ou não,
existia a FUEC, que era a Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, uma frente que lutava, eram os estudantes pobres, geralmente nordestinos. Nem pense nisso, deputada Amorim, nem pense nisso. Eu ia dizer... Presidente, a deputada está me intimidando aqui. Vou contar uma, deputada Amorim. O Edson levou um tiro no peito e a polícia tentou tirar o corpo dele e levar embora para esvaziar a manifestação. Estava lá, deputada Tia Ju, o Jamil Haddad, que depois ficou sendo ministro da Saúde, e o Luiz Tenório, que até hoje é do meu gabinete e que foi presidente do Sindicato dos Médicos e secretário de Saúde de Niterói. Então, deputado Luiz Paulo, a polícia tentou tirar o corpo dele para fazer autópsia. E o Jamil Haddad, que Vossa Excelência conheceu, e o Tenório, que Vossa Excelência também conhece, que é do meu gabinete, falaram, não, a gente vai fazer autópsia aqui agora. Tinha um tiro no meio do peito, fazendo autópsia, morreu com bala no peito, ninguém vai levar o corpo, a autópsia está feita aqui, assinaram os dois, o Jamil Haddad e o Tenório. E essa manifestação, o Luiz Paulo lembrou bem, levou para uma expansão do movimento estudantil em revolta, e muitos artistas, uma das frases que eles cantam, Hélio Pellegrino, vários, Chico Buarque, Caetano, e o pessoal gritava, mataram um estudante se fosse um filho seu. Era uma das palavras que pegou na classe média, porque realmente qual era o crime dele? Ele não estava dando tiro em ninguém, ele estava almoçando no restaurante Calabouço, que era dos estudantes pobres, muitos nordestinos. Então, era esse testemunho que eu queria dar e dizer que a deputada Dani, ela está fazendo um trabalho de resgate histórico muito relevante. Inclusive, não sei se vocês viram, mas eu vi no RJ2 e na Globo News uma matéria do projeto anterior da Dani, que inscreveu no livro dos heróis as 11 pessoas escravizadas que reflorestaram a floresta da Tijuca, juntando a questão ambiental com a questão hídrica e com a questão social, e também de dar o nome dos verdadeiros heróis, e não apenas do Major Archer, que ficou notabilizado por ter reflorestado. Então, Dani, você está fazendo um trabalho excelente de resgate da memória, e agora toda a população sabe que você está resgatando a memória, porque com o RJ2 e com a Globo News, todo mundo sabe que 11 pessoas que reflorestaram e que nunca ninguém falou o nome delas, agora vão ser conhecidas de toda a sociedade brasileira. Parabéns, Dani Monteiro. Orgulho de ser vosso vice-presidente na Comissão de Direitos Humanos. Deputada Marina. Obrigada, presidente Tia Ju. Queria saudar de forma muito carinhosa a deputada Dani Monteiro por esse projeto de lei que inscreve o nome do estudante Edson Luiz de Lima Souto no livro dos heróis e heroínas do Estado do Rio de Janeiro. E queria falar isso de forma muito carinhosa, Dani, e fazendo referência a esse depoimento lindo que fizeram nossos queridos aqui, o Luiz Paulo e o Carlos Mink, porque realmente com esse projeto, Vossa Excelência traz para a Casa Legislativa, traz para o centro do debate do Estado do Rio de Janeiro, um tema muitíssimo importante, né? Dito aqui, relatado, feito em depoimento pelos nossos nobres colegas que participaram da época nesse processo. E homenagear o estudante Edson Luiz, colocando o nome dele no livro dos heróis e heroínas do Estado do Rio de Janeiro, é, sem dúvidas, também nós trazermos um tema que é muito importante hoje na nossa sociedade, que é a luta pelo direito à alimentação, uma vez que ele vivia no restaurante para ter o direito à alimentação. E nesse período, nesse momento, quando aconteceu o assassinato dele, era também uma mobilização dos estudantes contra a alta dos alimentos naquele período, né? Então, a luta do Edson Luiz pela alimentação, pelo direito à alimentação, pelo direito à educação, pelo direito de estar na universidade, pelo direito de ter
uma educação de qualidade também são pautas que estão colocadas hoje no nosso dia a dia. E, junto com isso, também trazidas aqui pelo depoimento do deputado Luiz Paulo e do deputado Carlos Mink, também o tema da ditadura militar, não é? Da luta, da resistência, da memória, que é tão importante a gente trazer ainda nos dias de hoje. E, junto com isso, queria lembrar também, deputada Dani, que na semana passada, a bancada do PT aqui da LERJ notificou o Ministério Público cobrando ações concretas contra um almoço de comemoração que o Clube Militar chamou no dia 31 para celebrar, para comemorar o ato da ditadura militar. Então, dizer que essas ações da Assembleia Legislativa aqui do Estado trazer um projeto tão importante como esse que Vossa Excelência traz, de também trazer a importância que tem nesse ato que a bancada do PT notificou o Ministério Público, cobrando ações em relação a isso, porque no momento como esse que a nossa sociedade vive, é um absurdo podermos fazer, vermos ações que fazem apologia ainda aos dias de hoje à ditadura militar. Então, parabéns a Vossa Excelência, voto favorável e parabenizo por esse lindo projeto aqui para a sociedade fluminense. Obrigada, presidenta. Senhora presidenta, aqui para discutir, agradecer primeiramente a presidência também, que tem sido muito parceira nesse momento que a gente vem tentando ressignificar e demonstrar, publicizar parte da história da nossa cidade, do nosso estado, e o quanto que foi importantíssimo que esse projeto viesse nessa semana na pauta, o quanto que é significativo, faz pouco mais de 4 décadas que o Brasil tem um regime democrático, e a gente ainda não foi capaz, de fato, de valorizar e preservar a memória de luta desse período e muito menos produzir a reparação necessária. Recentemente, e falo aqui com o nosso camarada professor Josemar, saiu uma pesquisa que uma parcela significativa da juventude alemã, por volta de 1/3, não tem ideia do que foi o Holocausto. E veja bem, a Alemanha, por vezes, é uma referência no trabalho de memória e reparação de um regime violento. Então, se na Alemanha há uma estimativa de cerca de 1/3 dos jovens que não sabem sobre o Holocausto, imagina no nosso país. Imagina em um Brasil onde só apenas a partir de 2012 a Comissão da Verdade começou, de fato, a desvelar os horrores da ditadura e produzir algum nível de reparação. 28 de março, há 57 anos atrás, no calabouço, como os nossos decanos aqui falaram, com um tiro no peito, morria o jovem Edson Luiz. Referenciar o quanto que Edson foi um herói, pois lutava diretamente pela democracia, pela educação e pelo direito à alimentação, é uma parcela do que motiva que nós coloquemos hoje o seu nome no livro de heróis. Mas, como disse aqui o deputado Carlos Mink, a referência é importantíssima. Edson Luiz, pela luta e pela força do movimento estudantil, foi velado na LERJ. É bem verdade que a LERJ, à época, era o que hoje a gente conhece como Câmara Municipal. Mas a LERJ demonstra também, na história de Edson Luiz, como sempre foi o espaço mais democrático de luta e combatividade. O quanto que o movimento estudantil, por vezes, ocupou o espaço do parlamento, ocupou o espaço do legislativo para lutar por melhorias. E quando a luta falha, quando a gente perde, porque por vezes a batalha é dura, é também na LERJ que nós choramos as nossas dores. O mesmo Palácio Pedro Ernesto, que recebeu o corpo de Marielle Franco, também à época recebeu o corpo do jovem estudante de 18 anos, Edson Luiz. E sei, senhora presidenta Tia Ju, que lhe toca essencialmente como uma baiana a cariocada, o quanto que vir para a cidade do Rio de Janeiro representa para uma família nortista, nordestina, um sentido de vitória, de luta,
de poder vencer na vida. E era o que a família de Edson Luiz esperava, como um jovem de Belém. No entanto, infelizmente, não foi o que aconteceu. Na manhã de 28 de março, Edson Luiz tomou um tiro no peito por lutar, tomou um tiro no peito pela ditadura e foi executado. E aí eu quero aqui fazer, Ju, para ir encerrando, uma referência enorme à memória de Edson Luiz, que foi um lutador contra a ditadura e que ali a sua morte representou o início dos anos de chumbo mais duros da ditadura. E aqui eu quero fazer uma referência final e dizer que hoje eu sou uma deputada em segundo mandato. E eu tenho imenso orgulho da minha formação política ter advindo do movimento estudantil. Então, com o nome do Edson Luiz hoje na história, a gente quer produzir um mínimo de memória de luta do movimento estudantil. Porque, para quem está aqui e possa dizer que o movimento estudantil sumiu, eu quero dizer que nas praças, nas ruas, quem disse que sumiu, aqui está presente na memória de Edson Luiz, aqui está presente na figura de uma deputada que veio do movimento estudantil, aqui está presente os maiores lutadores sociais desse país, a juventude que luta e se organiza a partir da educação e a partir da disputa da educação, disputa a sociedade. Então, vamos juntos, Edson Luiz, presente, hoje e sempre. Deputada Dani. Perdão, só antes de passar para a nossa querida Dani Balbi aqui, que também vem de um partido com uma trajetória enorme, que faz parte também dessa luta, eu quero novamente chamar os meus decanos, que mais uma vez, num projeto historiográfico como esse, demonstram o quanto que são, né, parte da história do nosso Estado. E eu quero novamente oferecer a coautoria ao deputado Luiz Paulo e deputado Carlos Mink, porque para nós, para todos nós, 68 outros deputados, é uma honra e privilégio poder atuar no parlamento com esses dois decanos que tanto nos ensinam diariamente. Então, por favor, deputados, se for possível. Presidenta. Presidenta. Desculpa, só para registrar o meu voto contrário, por favor. Obrigada. Queria parabenizar a autora, Eu pediria registrando só aqui brevidade o pra meu gente- voto favorável, presidenta, especialmente porque, como a autora mesma disse, muitos de nós aqui, eu também, temos uma trajetória de luta que vem do movimento estudantil. O movimento estudantil que politizou em profundidade o país. O movimento estudantil, inclusive, que foi a vanguarda de uma série de lutas que resultaram em conquistas que melhoraram concretamente a vida do povo. Foi esse movimento estudantil que, nos períodos de chumbo, que no momento de interdição democrática, na noite que o Brasil viveu de 64 até 84, se consolidou enquanto vanguarda ativa e que deu muitas dos seus quadros mais valorosos e que tombaram nesse processo. O movimento estudantil é certamente o motor dinâmico dos movimentos sociais, junto, obviamente, com outras alas desse movimento social potente, pulsante, que consolida a democracia, além de ter sido muito importante, fundamental, na derrocada do fascismo que se instalou no Brasil a partir do golpe empresarial militar em 1964, foi o movimento estudantil, a União Nacional dos Estudantes, que colocou na rua os cara pintadas, que fez uma pressão intensa, que resultou num dos maiores movimentos pela consolidação do voto direto, que foi as diretas já, um movimento estudantil na figura de todos esses seus heróis, e aqui especialmente do Edson Luiz, que foi assassinado no restaurante Calabouço, que significou um start e um ascenso da luta democrática que levou à passeata dos 100 mil. Então, Edson Luiz faz história aqui porque a sua história pessoal de vida representa também essa força, essa pujança e essa capacidade de organização e arregimentação dos movimentos estudantis organizados em articulação com os outros movimentos sociais que têm imprimido o seu DNA através da entrega da sua luta na democracia e na consolidação de um sentido de democracia que aqui na Assembleia Legislativa, em todas as casas parlamentares, o campo
grupo de esquerda tem disputado e tem vencido, apesar dos reveses. Democracia ampla, democracia para todas e todos e todes, democracia como um cobertor social que garanta com que o Estado democrático de direitos ele olhe para as pessoas negras, para as mulheres, para a população LGBTQIA+. Então, parabéns, Dani Monteiro, pelo seu movimento de trazer a memória do Edson Luiz, do movimento estudantil, e resgatando essa memória, incluindo-a no livro de Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Você faz jus àquilo que há de mais bonito do movimento estudantil, que é a sua capacidade de resistência e de revolução e de imprimir esperança no futuro desse nosso Estado democrático de direitos. Declaração de voto. Aprovou já, né? Tudo ok? Já votou, já aprovou, né? Obrigado aí, obrigado, deputada Tia Ju, que narra aí com o seu belo gogó a presidência da sessão. Eu quero saudar a deputada Dani Monteiro e declarar meu voto. Se possível, quero também pedir coautoria à nobre deputada. A minha declaração de voto vai de forma positiva, entendendo a luta de Edson Luiz e de todo o movimento estudantil contra a ditadura militar, ditadura esta que tinha seu centro na repressão, tinha seu centro na destruição do meio ambiente, num projeto também de mobilidade urbana que destruiu o meio ambiente, que criou rodovias que nada ligaram de nenhum ponto ao outro e que teve como muito perspectiva a destruição da democracia no nosso país. No último dia 28 de março, os estudantes foram às ruas. Foram às ruas em lembrança à memória de Edson Luiz e a toda a sua história que aqui já foi narrada aqui nessa casa, mas também por prisão aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ou seja, nós, brasileiros de verdade, não podemos aceitar aqueles que no dia 8 de janeiro tentaram dar um golpe na democracia, tentaram também violar os direitos e hoje estaríamos aqui tendo um estádio de sítio na nossa República Nacional diante da perspectiva que eles lá colocaram. Quero também afirmar que estão sendo julgados e vão ser julgados com o rigor da lei. Não se trata de pessoas inocentes, mas sim de pessoas que orquestraram um golpe de Estado. Por isso é prisão para todos os golpistas e num momento como esse, onde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se torna réu, a memória de Edson Luiz e de todos aqueles que tombaram na ditadura se torna fundamental. Muito obrigado, presidenta. Essa é a minha declaração de voto. Deputado Flávio Serafim para a declaração de voto. Deputada Tia Ju, quero declarar meu voto favorável ao projeto de lei número 606 de 2023, de autoria da deputada Dani Monteiro, que inscreve o nome de Edson Luiz no livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Edson Luiz foi um estudante assassinado pela ditadura cívico-militar, que lutava por melhores condições na assistência estudantil, que lutava por democracia e foi brutalmente assassinado. Edson Luiz se transformou num símbolo da luta contra a ditadura militar e se tornou um símbolo também da importância do movimento estudantil. Eu fiz minha trajetória toda no movimento estudantil, fui da direção do Diretório Central dos Estudantes da UF e considero que ali iniciei minha trajetória de militância. A gente ter como herói do Estado do Rio de Janeiro um estudante que com a própria vida
defendeu a democracia, defendeu um projeto de país soberano, sustentou, né, o enfrentamento ao regime militar, a tudo que ele representava em termos de violência do Estado, em termos de retirada de direitos dos trabalhadores, em submissão aos interesses das nações estrangeiras, em detrimento da soberania popular, uma ditadura militar que apoiou e sustentou o extermínio dos povos indígenas, a destruição da Amazônia e que colocou em prática o assassinato de centenas de pessoas que discordavam do que aquele regime representava. Edson Luiz é um símbolo vivo da democracia e nesse momento em que a gente no Brasil vivenciou mais uma vez uma tentativa de golpe, uma tentativa de imposição de um governo militar, a gente reafirmar a trajetória de Edson Luiz é muito importante. A gente não pode aceitar que se apague a memória do passado, que se esqueça os crimes praticados por aqueles que conduziram a ditadura, que conduziram as sessões de tortura, que conduziram os assassinatos e desaparecimentos praticados por agentes do Estado, e não podemos também esquecer daqueles que hoje tentaram mais uma vez repetir essa história e impor um novo ciclo de autoritarismo. Edson Luiz é a representação dessa resistência democrática e, por isso, mais uma vez eu parabenizo a deputada Dani Monteiro pela iniciativa e também solicito o deputado Abrino com autoria, também quero ser coautor, porque vejo na trajetória do Edson Luiz, né, um símbolo importante da luta e da resistência democrática no Brasil. A deputada Dani já abriu coautoria e já deu coautoria ao deputado Carlos Minco, deputado Luiz Paulo e também ao deputado Flávio Serafim, Élica Takimoto e professor Josmar e Marina, do MST. Anuncio projeto de lei número 2977-24, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara o Festival de Cinema de Nova Friburgo Patrimônio Material Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendente parecer das comissões de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputada Dani Balbi. Deputado Carlos Minck. Presidenta Tia Ju, o projeto de lei 2977, de autoria da deputada Élica Takimoto, declara o Festival de Cinema de Nova Friburgo Patrimônio Imaterial, Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Élica Takimoto tem um saudável hábito de incentivar os projetos culturais, as livrarias, as expressões culturais do nosso povo. O Festival de Cinema de Nova Friburgo, eu tive a ocasião de participar de um debate há mais tempo atrás, tem inclusive uma pegada ambiental muito forte, uma pegada ecológica. Friburgo é um município que tem também muitas áreas, né? Lá está uma parte do Parque Estadual dos Três Picos, que é o nosso maior parque, está a APA Macaé de Cima e várias outras áreas que nós temos atuado. Inclusive, deputada Élica, recentemente, com vosso apoio, a gente aprovou todo o Rio Macaé como uma área de interesse e proteção turística ambiental. Então, o projeto merece um parecer favorável, com mérito, porque está fortalecendo a atividade cultural, a atividade memória e, no caso também, o patrimônio ambiental. Parabéns, então, à deputada Élica Takimoto. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a presidência designa relatoria especial o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o 14º projeto de pauta trata de algo muito simples, que é da deputada Élica Takimoto, a única japonesa que eu conheço, filha de Oxum.
Essa que é a grande novidade, né? Eu conheço muitas filhas de Exu, mas japonesa é a primeira nipônica onde o candomblé chegou próximo. E claro que o meu voto é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, como estão aprovados em primeira, retorno em segundo. Para a declaração de voto, a autora da proposta, deputada Élica Takemoto. Tia Ju, queria agradecer os nobres colegas, né, pela indicação favorável ao meu projeto de lei número 2977, que declara o Festival de Cinema de Nova Friburgo patrimônio imaterial, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. O Fricine, como é chamado, ele existe desde 2016 e foi idealizado, fundado por Pedro Luiz e Ana Maria Cavalcante. E como o deputado Carlos Mink colocou, eles fazem como uma responsabilidade uma conscientização socioambiental e promove também o enriquecimento da educação e da cultura de toda a região. Promovem muitos valores ecológicos e turísticos de Nova Friburgo, que está sendo considerado um ponto de referência para quem luta contra a degradação ambiental. E tem filmes de todos os formatos, é muito interessante o projeto. Tem documentário, tem animação, tem curta, média e longa duração de filmes. Então, além da exibição de filmes, temos também palestras, oficinas, exposição de arte, teatro, lançamento de livros. Então, é um projeto, acho que, de suma relevância para a cultura do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidenta. Anuncio o projeto de lei número 4153 de 2024, de autoria do deputado T.H. Joias, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Bar do Giló, em Honório Gurgel, e da outras providências, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Cultura, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, o deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Aleluia, senhora presidente. Bom, pela CCJ, o parecer é pela juridicidade com emendas, porque a gente tem que reescrever um pouco o próprio projeto. Juridicidade com emendas. Para emitir parecer pela Cultura, deputada Dani Monteiro. No mérito favorável, senhora presidenta. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu confesso a Vossa Excelência, agora estou falando de mérito, que eu nunca comi jiló em Honório Gurgel. Eu também não. Nunca comi. Me deu até curiosidade. Mas já comi jiló frito com uma serva geladinha, e é muito bom. No mérito, eu voto favorável. Eu amo Giló. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, mas como estão, aprovado a redação do vencido. Gostaria de convidar o deputado Sérgio Fernandes para assumir Pela os ordem, trabalhos. presidenta. Para assumir os trabalhos. Pela ordem. Deputado professor Josimar. Primeiro, eu quero passar 2 informes rápidos e breves. O primeiro é que no dia 9 de abril nós estaremos fazendo audiência pública, onde iremos estar discutindo a tarifa do metrô Rio de Janeiro, que é a tarifa mais cara do Brasil. A Comissão de Transporte aprovou, já fizemos todo o procedimento dentro da casa e estaremos encaminhando. Segundo, é para mostrar a minha indignação frente à aprovação no Conselho de Ética do Congresso Nacional, onde o relator apresentou o processo de cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL, deputado combativo, e que tem feito um mandato à altura dos seus desafios. É importante dizer que, no momento como esse, aonde a democracia está sendo violada, aonde tem suspeitos, né, do assassinato de Marielle, né, que estão sendo julgados, não foram, nem sequer foram avaliados pela Comissão de Ética, o Conselho de Ética do Congresso Nacional acelera e indica a cassação de um deputado eleito democraticamente. Um absurdo. Estão usurpando o voto
de uma parcela da população carioca e fluminense que elegeu num deputado combativo, num deputado que faz as suas emendas parlamentares, as emendas sendo eleitas em plenárias, em assembleias, de uma forma totalmente autoritária. Quero dizer também que fica aqui a nossa indignação e que não podemos aceitar que processos como esse, de cassação, como perseguição política, venham a acontecer em qualquer parte do parlamento. Então, queremos deixar muito bem claro que nosso mandato, assim como a bancada do PSOL aqui na Casa Legislativa, se solidariza com o deputado federal Glauber Braga e apresenta, né, aqui a nossa indignação e o nosso repúdio ao que o Conselho de Ética, ao relator do Conselho de Ética apresentou, apresentando a cassação do deputado Glauber Braga. Glauber fica em nome da democracia. Senhor presidente, vou mudar de microfone muito rapidamente para que possa se dar início ao expediente. Tudo está conspirando contra mim, mas não tem problema. Nós somos a resistência. Resistência. Senhor presidente, muito rapidamente, para que possa adentrar o expediente final, eu só quero trazer aqui algo de grande relevância, que eu julgo de grande relevância, porque se trata de um ato de racismo. Ato de racismo, a gente repugna, a gente abomina, a gente faz de tudo para expurgar. Como procuradora da mulher dessa casa, eu recebi uma denúncia, e todos vocês podem ter acompanhado também os noticiários dos ataques racistas contra uma juíza de Campos dos Goytacazes. A juíza Helenice Rangel, que foi severamente atacada, sendo chamada de afrodescendente, com atos e falas pejorativas do advogado, tratando ela como filha de Sinhazinha, da Senzala, retratando e fazendo recortes como se os atos de trabalho dela, de tudo que ela vem desempenhando, fosse um reflexo, deputado Luiz Paulo, da Senzala. Ou seja, um homem totalmente desqualificado para ser um jurista, desqualificado enquanto ser humano, porque ato racista não pode ser praticado por quem quer que seja. A juíza foi severamente massacrada por esse indivíduo, e nós, aqui, enquanto procuradoras da mulher, nós vamos também fazer o nosso ato de repúdio, vou passar para que os deputados também assinem. Foi uma juíza daqui de Campos dos Goytacazes, e nós não vamos admitir esse tipo de situação. É uma mulher com uma conduta ilibada, que tem sido uma magistrada, que tem desempenhado o seu papel. A cor da pele dela não desqualifica ela, e esse indivíduo a desqualificou. O Tribunal de Justiça já está tomando as providências, mas essa casa também, como há um equipamento, como a Procuradoria da Mulher, que combate qualquer tipo de violência política, de ocupação racista, discriminatória, nós também estaremos passando aqui um ato de repúdio e também fazendo os encaminhamentos devidos, e deixa aqui a nossa solidariedade à juíza Helenice Rangel, titular da 3ª Vara Civil de Campos Goytacazes, e lamento a atitude ridícula, racista, machista e todos os istas que esse indivíduo possui. Muito obrigado, presidente. Presidente, só para reafirmar o que a tia Ju colocou, elogiar o discurso da nobre deputada. Nosso mandato também já se colocou à disposição. Nós estivemos, junto com outras entidades do movimento negro, acompanhando esse mesmo caso que a tia Ju colocou, e a OAB já se posicionou também sobre o assunto, né, frente a um ato bárbaro de racismo dentro do judiciário. Ou seja, um advogado, né, desqualificando uma juíza pela sua, né, porque ela é negra e com palavras de péssimo calão. Muito obrigado, presidente. Por nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo.
Meu companheiro de partido, presidindo aqui o expediente final. Primeiro, Tia Ju, me solidarizar em meu próprio nome, da minha bancada, com Vossa Excelência, função desse ato covarde de discriminação que fez um advogado contra uma juíza togada, pelo simples fato da cor da sua pele ser preta. Um advogado como esse deveria ser submetido ao Conselho de Ética da OAB e ter sua carteira de advogado cassada. Porque compete um advogado, antes de mais nada, defender os direitos humanos e saber verificar que todos são iguais, independente das suas origens sociais, do seu credo e da cor da sua pele. Então, conte Vossa Excelência com o meu total apoio nessa luta contra a discriminação, aí é dupla, racial e também por ser ela uma mulher. Quer dizer, trata-se de um machista racista. Machista racista. Então, fez muito bem, Vossa Excelência, antes de terminar os trabalhos, colocar essa posição aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Ainda mais que também o professor Josemar trouxe aqui a sua indignação, a sua perplexidade do Conselho de Ética da Câmara de Deputados ter aceito hoje uma representação de quebra de decoro contra o deputado Glauber Rocha. Na verdade, senhor presidente, se a gente examinar os parlamentos brasileiros, tem parlamentar quebrando o decoro a cada hora. Mas deputado Glauber, que é aqui do estado do Rio de Janeiro, originário de Nova Friburgo, na região serrana, deputado federal há alguns mandatos, que tenho divergências de cunho ideológico, muitas vezes, do PSOL, tem um comportamento de lutas, sempre em defesa dos direitos do Estado, contra a discriminação, tem uma posição sempre muito firme, muito eloquente, e não merece nem de longe ter seu mandato cassado por um eventual desvio, não de conduta quanto o erário, mas de uma conduta pessoal, né, em relação a uma briga possivelmente de caráter político. E isso me chama a atenção que cassar mandato não pode jamais ser uma vingança política. Caçar mandato, evidentemente, tem que ter um forte argumento administrativo, jurídico e político, mas não simplesmente um ato de vingança, né? O partido está sempre contestando a maioria daquela casa legislativa. Não? Também me cabe fazer essa ponderação. Aqui no Parlamento Fluminense, já fui corregedor e membro do Conselho de Ética. Já participei de votações de cassação de mandato. E é uma votação sempre muito dura. E a gente deve votar para cassar o mandato quando há muita convicção de uma quebra séria do decoro parlamentar. E não porque goste ou não goste, ou não porque o partido ache ou não ache, porque todos nós nos elegemos por um partido político, mas quem tem a obrigação de prestar serviço à sociedade é o parlamentar. E
quem é dono do nosso voto é a nossa consciência. Precisa haver esta convicção, ter serenidade para analisar todos os casos. E digo isso porque já tive a oportunidade de fazer isso em diversas vezes. E é sempre uma decisão muito difícil e muito dura. E isso não é de uma banalidade, porque você está interferindo no voto popular. E queria dizer, senhor presidente, que o único governador cassado no Brasil, quem redigiu e propôs o impeachment, que foi votado nesta casa e votado no Tribunal Misto, fui eu. E não tenho nenhum arrependimento, porque naquele momento político da pandemia, o que foi feito foi abominável. Aproveitar de uma pandemia para morder o erário, principalmente na área da saúde. Então, esse é um assunto que me toca, também queria falar sobre ele, porque está me parecendo um grave exagero o que está fazendo lá quem votou pela cassação na Câmara por motivação político-partidária ideológica. Até porque um parlamento, para funcionar bem, tem que ter diferenciação ideológica, porque nós que recebemos o voto popular, cada um de nós representa uma camada da população, e a população não é uma massa única, há uma divergência de princípios, ideias e comportamentos. Então, é salutar que a gente possa ter harmonia entre nós e, cada momento do nosso mandato, a gente tenha divergências profundas. E divergências profundas não implicam em inimizade, né? Transformar o outro em nosso inimigo. Porque também, em alguns pontos, nos adversários que a gente tem aqui dentro, eventuais, a gente também vai convergir. Um parlamento é casa de convergências e divergências. Não tem um deputado nessa casa que aprove um projeto sozinho. Depende do voto dos outros 69. Eu costumo dizer, sempre que vem, muitas vezes de forma orgânica, um grupo de funcionários demandando algum assunto relevante, eu digo, procura os líderes dos partidos, mas de todos os partidos, seja de centro, de direita ou de esquerda, para vocês tentarem construir uma maioria. Não adianta você ter só um segmento, porque um segmento só não resolve. E hoje, infelizmente, os parlamentos, principalmente o Congresso Nacional, está altamente segmentado. Altamente segmentado. Veja, a pauta está praticamente parada, porque está se discutindo algo que não tem reflexo na própria sociedade, que é a anistia em relação àqueles que foram presos ou condenados pelos atos de 8 de janeiro contra a democracia. Então, quando você fica nessa ideologização absurda, você não faz aquilo que o povo está precisando, que é melhorar as qualidades de vida da população. Porque, muitas vezes, sai um presidente da República dito de direita, entra um presidente da República dito de esquerda, e os dramas sociais continuam. Porque um país da nossa dimensão, com as contradições que tem, com a miséria, com a fome e a pobreza que tem, com o volume de desemprego, com o volume de analfabetismo, com a carência de habitação, não é um país para, em 4 anos, você achar que vai resolver todos esses dramas. Então, há que se ter persistência, continuidade, trabalho, e também, muitas vezes, haver quebra da continuidade política eleitoral.
que eu chamo de alternância de poder. A alternância de poder também é boa, né? Por quê? Porque diversas visões ideológicas governam, né? E governando, uma pode melhorar mais uma área, outra pode melhorar mais a outra área. E o que a gente está vendo também nos tempos atuais é um retrocesso da democracia, onde muitos presidentes são eleitos e depois de eleitos querem virarem, né, imperadores, e tanto pela esquerda quanto pela direita. Veja os dois grandes países do mundo, Rússia e Estados Unidos. O Putin está sempre planejando restabelecer o Império Russo, na época do czarismo, ampliar seu território. A visão do Trump não está muito diferente, a ponto dele virar público e dizer para a Dinamarca: eu vou anexar a Groenlândia, eu vou anexar a Groenlândia, como ele fosse o imperador de todo o continente. E ainda tem o desplante de dizer: vou anexar a Groenlândia para bem do mundo. Também sabe ele qual é o bem do mundo, né? Então, veja como nós estamos. Então, há que ter serenidade nesse momento, exatamente para a gente encontrar caminhos junto à população, também sabendo ouvir a população. Não achar que só porque foi eleito o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, você está ungido por Deus, você conhece todos os caminhos. Nenhum de nós conhece todos os caminhos. A verdade que nós conhecemos é a verdade relativa, que é ótima e positiva para mim e pode ser ruim para o outro. Então, humildade, bom senso, equilíbrio é que nós precisamos dos nossos governantes. E para terminar, senhor presidente, me lembrava agora de um imperador romano, que eu já não me lembro qual o nome dele, mas que cunhou uma frase que, quando eu li pela primeira vez, me chocou muito. Imperador romano, dizia ele: ou acabemos com a corrupção, ou nos locupletemos todos. Veja, senhor presidente, no Império Romano, ou se acaba com a corrupção, dizia o imperador, ou nos locupletemos, eles, lá no Império Romano, todos. E, evidentemente, que a corrupção está longe de acabar, longe de acabar. Mas o ideal é acabar a corrupção e ninguém mais se locupletar. Porque eu garanto uma coisa: se os conselhos de ética fossem utilizados para quem principalmente mete a mão no erário público, estou até fazendo aqui um pleonasmo, porque todo erário é público, né? Quem pega dinheiro da saúde, pega dinheiro da educação, né? Esses é que tinham que ser varridos no mapa político eleitoral. Esses principalmente. Porque quando você desrespeita o erário, você afronta a própria população como um todo. E o que a gente mais vê todos os dias são casos de corrupção. Parece que é infindável, né, a ambição daqueles que querem sempre se tornarem pessoas ricas, abundantes, em cima daquilo que não lhe pertence. E dizia eu ainda há pouco para uma colega de plenário: o que eu vejo aqui nesse plenário e vejo na política, se falar de Deus é uma grandeza. Como se fala de Deus? E um dos primeiros mandamentos, a deputada Marina conhece, é não tomar seu santo nome em vão. Então, que se usa o nome de Deus para fazer patifaria e defender os interesses menores, vis, é uma grandeza. E essas pessoas que assim o fazem, seguramente, devem ter consciência que Deus é amor, né? Porque se Deus tivesse um pingo de ira,
essas pessoas já tinham sido varridas do mapa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é a deputada Marina, do MST. Boa tarde, senhor presidente, Sérgio Fernandes. Quero saudar todos os parlamentares que ainda estão na casa, que estão acompanhando o nosso trabalho aqui no plenário. Saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Alerj e fazer uma saudação muito especial a todos e todas que estão nos acompanhando pela TV Alerj. É com muita energia e otimismo que quero compartilhar com todos vocês uma experiência única e enriquecedora que vivi nesses últimos dias. Recentemente, participei de uma primeira delegação de parlamentares da reforma agrária no Brasil, num intercâmbio com uma visita à China. Fomos convidados pela renomada Universidade Normal do Leste, com o objetivo de estreitar laços de cooperação científica e tecnológica com o governo chinês, especialmente nas áreas de desenvolvimento rural e segurança alimentar. A China é, atualmente, a principal parceira econômica do Brasil. E eu acredito firmemente que essa parceria tem um enorme potencial de gerar frutos concretos para o fortalecimento da agricultura familiar no nosso país, de fortalecer a produção de alimentos saudáveis e, com isso, as garantias da dignidade do nosso povo, do campo e da cidade. São temas fundamentais que devemos trabalhar tanto no cenário global como aqui no estado do Rio de Janeiro. Durante essa agenda, poucos dias, mas muito extensa, tivemos encontros com líderes, acadêmicos e especialistas chineses, entre eles representantes do Departamento Internacional do Partido Comunista Chinês e também do Centro de Cooperação da China. Também tive a honra de me reunir com a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, a nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff, para fortalecer as parcerias do BRICS em todas essas dimensões que nós estivemos lá levando, intercambiando também com as diversas autoridades e instituições da China. Conversamos, inclusive, com a presidenta Dilma sobre a realização da cúpula dos BRICS, que vai se dar em julho no Brasil e aqui na cidade do Rio de Janeiro, em julho deste ano, né? Que estarão presentes os vários representantes dos países que compõem o BRICS, e nessa oportunidade pude contar para a presidenta Dilma e convidá-la também a receber a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a Medalha Tiradentes, aprovada em 2006, nesta casa, pelo então mandato da nossa querida deputada Inês Pandeló, nesse período de 2006. Então, a presidenta Dilma disse que seria uma honra de receber, nessa estada aqui no Rio de Janeiro, essa medalha Tiradentes. Então, queremos organizar com muita alegria esse grande evento junto com a presidenta Dilma, agora presidenta do BRICS, e a nossa querida ex-presidenta do Brasil. Durante essa visita oficial à China, debatemos temas cruciais, como o combate às mudanças climáticas,
a mecanização do campo, a geração de energia limpa e a industrialização de bioinsumos aqui no Brasil. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos essenciais que estamos desenvolvendo deste intercâmbio, dessa primeira visita dessa comitiva de parlamentares da reforma agrária à China, mas que vem sendo construída já há um tempo com os movimentos sociais e populares que lutam pela reforma agrária, pela distribuição da terra e também pelo conjunto de desenvolvimento de políticas públicas que fortalecem o campo brasileiro, mas principalmente a agricultura familiar. E, dentro disso, claro, as políticas que podem fortalecer também aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Um dos principais focos é a mecanização voltada para a agricultura familiar, com máquinas projetadas especificamente para a produção de pequeno e médio porte, uma demanda urgente aqui no estado do Rio de Janeiro. E tivemos a oportunidade, nesta visita, com esse tema da mecanização rural, de visitar a representante chinesa da Sinomac Digital, que é a empresa principal na China que produz esses implementos agrícolas que são para pequeno e médio porte da agricultura. Portanto, esses implementos que podem fortalecer a agricultura familiar no Brasil e especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. E a Sinomac Digital está muito interessada em criar essas fábricas dessa produção, desses implementos agrícolas aqui no Brasil. Já tem alguns representantes em alguns estados, o mais próximo nosso aqui fica em Minas Gerais. Então, estamos buscando essa parceria com a Sinomac Digital, de quem sabe também implementar uma fábrica de produção desses pequenos implementos para a agricultura familiar aqui no estado do Rio de Janeiro. E essa parceria não vai beneficiar somente a agricultura familiar, como também contribuiria para a reestruturação industrial do nosso país, criando empregos e gerando uma mudança significativa no campo brasileiro. Atualmente, no Brasil, há apenas 4 fábricas de tratores. Imagina, olhando para o campo brasileiro, para tudo que a gente produz, nós temos apenas 4 fábricas de tratores aqui, que produzem essas pouquíssimas fábricas, mas elas produzem apenas para as grandes extensões de terra, para os grandes latifúndios, né? E enquanto nós temos 87% da agricultura camponesa na China, que é mecanizada, aqui no Brasil esse índice não passa de apenas 14%. Então, nós vemos, né, tanto através do nosso mandato aqui na LERJ, como através das organizações do campo, a exemplo do MST, vê nas tecnologias chinesas uma oportunidade para a gente mudar este cenário brasileiro, né, através da mecanização do campo, com prioridade para a agricultura familiar, que é quem garante a grande maioria da produção de alimentos para grande parte da sociedade brasileira. Bom, outro ponto central da nossa agenda foi o desenvolvimento de bioinsumos, especialmente com os derivados do tratamento de resíduos sólidos e urbanos. O Brasil é um líder em diversas áreas desse setor. Além de ser uma prática sustentável, essa atividade tem um enorme potencial econômico e a expectativa é que movimente cerca de 45 bilhões de dólares mundialmente até 2032, segundo um estudo que é da Fundação Getúlio Vargas. E, olhem, na China, nós visitamos o Instituto de Pesquisa em Reciclagem Orgânica da Universidade Agrícola da China,
onde 40 toneladas de resíduos orgânicos são transformados em 15 toneladas de fertilizantes diariamente. Então, também conversamos, articulamos da possibilidade de nós construirmos fábricas de bioinsumos em diversas regiões aqui no Brasil, a esse exemplo da Universidade Agrícola lá na China. Além disso, discutimos a possibilidade de estabelecer intercâmbio técnico e científico com as universidades, com os institutos de pesquisa e cooperativas, com foco na agroecologia, na recuperação dos solos e tecnologias limpas. Estamos trabalhando nesse sentido para que nós possamos enviar vários jovens nossos que possam participar de programas lá, de pós-graduação, tanto na Universidade Normal do Leste da China, quanto na Universidade Agrícola da China, que são as duas maiores e mais respeitadas universidades do mundo, né? Então, em paralelo a isso, discutimos também a abertura de mercados para produtos da agricultura familiar brasileira, considerando que o agronegócio é um dos maiores vendedores de commodities, não é, para a China, mas também destacamos a importância que tem da China abrir mercado com os produtos da agricultura familiar, né? E demos como exemplo aquilo que nós produzimos, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, como mel, frutas, castanhas, cafés especiais e também fitoterápicos. Isso traria grandes benefícios para a agricultura do estado do Rio de Janeiro e também para o desenvolvimento de novas possibilidades de exportação do Brasil para a China. Companheiros, companheiras da Alerj, companheiros e companheiras de trabalho, também dos movimentos sociais, e todos e todas que nos assistem. O combate à crise climática é um desafio urgente e inadiável que nós temos no conjunto da sociedade. E a nossa resposta a essa questão precisa ser global, coletiva e firme. E a parceria entre o Brasil e a China, dois líderes do Sul global que estão se colocando firmemente para isso, tem um significado estratégico para essa construção de alternativas concretas, de um desenvolvimento autônomo e justo, baseado na paz e no respeito mútuo entre as nações. Vimos também lá na China, durante esse intercâmbio de parlamentares da reforma agrária, que a governança do Xi Jinping na China acumula experiências valiosas em políticas que conseguiram superar a miséria nos últimos anos e garantir a soberania alimentar lá no país. Um dos principais projetos que eles implementaram para alcançar esse objetivo de eliminar a miséria no país foi o Programa de Revitalização Rural. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer, tanto na teoria, com os principais projetistas, responsáveis políticos pela implementação do projeto de revitalização rural, assim como pudemos estar lá nos condados, né, dos vilarejos, nos principais territórios, que foram os últimos a saírem desse período aí, da crise de miséria na China. E ressaltar que esse país também continua crescendo na mecanização e no uso da inteligência artificiais aplicadas à pequena produção do campo, que é um exemplo também que nós queremos implementar, estudar, aprofundar aqui no Brasil, na mecanização rural, principalmente com foco na agricultura familiar. Porque, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma vasta rede de movimentos sociais, de cooperativas, de escolas técnicas e também de saberes tradicionais que podem dialogar e aprofundar com essas experiências que a China vem desenvolvendo.
A soberania alimentar será, sem dúvida, um dos principais temas a serem debatidos e dos temas centrais do século XXI. Nós precisamos garantir, com isso, que a produção alimentar esteja nas mãos do povo e seja capaz de alimentar a todos com dignidade, respeitando o nosso meio ambiente e promovendo a justiça no campo. Para encerrar, presidente, queria dizer que eu estou muito feliz no retorno dessa missão histórica à China, um país que conseguiu erradicar a miséria em todo o seu território. E, olha, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e conseguiu garantir, produzir, organizar a soberania alimentar, a soberania de nação, a soberania digital, né? Então, com certeza, eu volto com a certeza de que é possível, sim, nós termos uma sociedade justa, igualitária, né, com um socialismo ao modo chinês, em que todas as pessoas tenham dignidade na sua vida, no dia a dia, né, com todas as suas famílias. E volto muito animada também com essas visitas, onde nós estivemos, né, reafirmando aqui que conseguimos, que pudemos estar com diversos especialistas, com líderes, que apresentaram para nós soluções inovadoras para a produção de agroecologia. Vamos trazer essas tecnologias para o Brasil, vamos garantir com isso geração de empregos, fortalecer a nossa agricultura familiar e vamos, certamente, abrir mercados para o conjunto da agricultura familiar e criar pontes de cooperação científica entre as nossas universidades, com as nossas bravas universidades que resistem também aqui no Brasil com as universidades da China. Com certeza, a China é a nossa grande parceira e juntos podemos construir um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos, no campo, nas cidades, com mais igualdade, oportunidade e respeito ao meio ambiente. Muito obrigada, presidente, obrigada a todos e todas, e deixo um grande abraço para toda a nossa brigada que está atuando lá na China, para todos os amigos, amigas, companheiros e companheiras que fizemos nessa missão histórica dos parlamentares vinculados à reforma agrária à China. Obrigada. Obrigado, deputada Marina do MST. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.